Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é, olha, bem complexo e muitas vezes cercado de preconceito: a hipersexualidade feminina. Vamos deixar de lado aquele termo antigo, ninfomania, sabe? Para a gente poder entender essa condição pelo que ela realmente é. Uma questão de saúde mental, que sim, causa muito sofrimento, mas que, e isso é o mais importante, tem tratamento e tem um caminho para a recuperação. E a primeira pergunta que fica é essa: ninfomania é mito ou é realidade? Pois é, essa palavra carrega um peso histórico quase mitológico e muitas vezes é usada de um jeito bem pejorativo. Só que por trás de todo esse estigma existe sim uma condição clínica real que hoje a medicina consegue entender de uma forma muito mais clara e principalmente mais empática. Vamos colocar os pingos nos is. O nome técnico, o correto mesmo, segundo a Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, é Transtorno do Comportamento Sexual Compulsivo, ou TSC, para facilitar. E a definição aqui é a chave de tudo, olha só: um padrão persistente de falha no controle de impulsos. Isso já muda tudo, porque estabelece a condição como um transtorno do impulso, e não como uma falha de caráter, ou simplesmente um desejo sexual elevado. E este é talvez o ponto mais crucial de toda essa nossa conversa. A questão central do TCC não é a intensidade do desejo, não é sobre ter muita vontade. O X da questão é o sofrimento. São os prejuízos que a falta de controle sobre esses impulsos causa na vida da pessoa. É uma busca por alívio que, no fim das contas, raramente traz prazer de verdade. Ok, então como esse transtorno se manifesta na prática? Vamos mergulhar agora nos sinais, nos sintomas e também no peso emocional que tudo isso carrega. Bom, os sinais no comportamento podem ser bem variados. Pode ir desde uma masturbação que se torna excessiva, repetitiva, um uso de pornografia que foge do controle, até uma busca constante por vários parceiros ou sexo anônimo. O ponto em comum em tudo isso é que a vida sexual se torna o centro de tudo, a ponto de a pessoa começar a negligenciar a própria saúde, os cuidados pessoais, o trabalho, as amizades. E essa frase aqui descreve perfeitamente o que acontece por dentro. Não existe uma sensação de, pronto, estou satisfeita. É um ciclo vicioso, um desejo muito intenso, seguido por atos que são buscados para aliviar essa tensão e não para ter prazer genuíno. E o que vem depois? Quase sempre um sentimento de culpa, de angústia, que só alimenta ainda mais esse ciclo. E as pesquisas mostram uma conexão bem forte com o passado. Para se ter uma ideia, um estudo com mais de 1.500 mulheres revelou que aquelas que passaram por pelo menos 4 eventos traumáticos na infância têm o dobro do risco de desenvolver disfunções sexuais na vida adulta. O dobro. E isso nos leva a um ponto muito delicado e fundamental, principalmente quando o foco são as mulheres. Um histórico de trauma, como abuso ou negligência na infância, aparece como um fator de risco muito mais comum em mulheres que desenvolvem o TCC. Fica claro, então, que as raízes do problema podem ser muito profundas e estar ligadas a dores do passado. Certo. Então, qual é a linha que separa um desejo sexual alto, que é super saudável, de um comportamento que já virou compulsão? Entender essa diferença é fundamental, tanto para acabar com o estigma, quanto para buscar a ajuda certa. Esse quadro deixa tudo bem claro. Olha só, no desejo sexual alto, existe controle. Os impulsos são gerenciáveis. Se o comportamento começa a trazer algum prejuízo, a pessoa para. A busca é por prazer, por satisfação. Agora, na compulsão, a história é outra. O controle é mínimo ou nem existe. Comportamentos de risco se tornam comuns e a pessoa continua com eles mesmo sofrendo consequências bem negativas. A busca não é por prazer, é por alívio. E o ciclo se fecha com culpa e angústia. Mas a ótima notícia é que, por ser uma condição de saúde, existe tratamento e existe esperança. Vamos ver agora qual é o caminho para reconstruir uma relação saudável e positiva com a própria sexualidade. E o objetivo do tratamento é duplo, o que é muito interessante. Não se trata só de parar o comportamento compulsivo. A ideia é, ao mesmo tempo, construir as bases para que a pessoa possa viver uma sexualidade saudável, sem sofrimento. É sobre encontrar um novo equilíbrio, que seja funcional e positivo. Geralmente, a abordagem para chegar lá se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, o acompanhamento psicológico, para entender os gatilhos e mudar os padrões de pensamento. Segundo, o suporte psiquiátrico, que pode envolver o uso de medicação. E terceiro, os grupos de apoio e outras terapias, que criam um espaço seguro para compartilhar experiências e aprender com os outros. Dentro da psicologia, uma das abordagens mais eficazes é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Ela é muito prática.
Ajuda a pessoa a identificar quais são os pensamentos distorcidos e os gatilhos que levam à compulsão. A partir do momento que se aprende a questionar e a mudar esses pensamentos, fica muito mais fácil alterar as ações. Já na parte psiquiátrica, existem algumas opções de medicação que podem ajudar muito. Antidepressivos, por exemplo, podem regular a química do cérebro ligada à obsessão. Estabilizadores de humor ajudam a controlar a impulsividade. Existe até a naltrexona, que também é usada em outras dependências e que pode diminuir aquele impulso de busca por recompensa. Mas, claro, é fundamental lembrar que cada caso é um caso e só um profissional pode avaliar e receitar. Isso nos leva a um ponto que não dá para negociar. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento precisam ser feitos por profissionais qualificados. Se automedicar ou tentar um autodiagnóstico com base no que se vê por aí pode ser muito perigoso. O caminho mais seguro e que realmente funciona é buscar a ajuda de psicólogos e psiquiatras que seguem as diretrizes de associações sérias como a Associação Brasileira de Psiquiatria. Porque o objetivo final do tratamento não é a ausência de sexo, muito pelo contrário, é a presença de uma sexualidade saudável que faz parte da vida de uma forma positiva. A recuperação, na verdade, vai muito além de só controlar os impulsos. É um processo bem profundo de reconstruir a autoestima, que muitas vezes fica lá no chão por causa da culpa e da vergonha. É sobre desenvolver uma relação totalmente nova com a própria intimidade, uma relação que seja positiva, consensual e, acima de tudo, livre de sofrimento. E a gente termina com essa reflexão. Será que é mesmo possível reconstruir uma relação saudável com a própria sexualidade depois de tudo isso? Bom, as evidências clínicas e as incontáveis histórias de recuperação nos mostram que a resposta é um gigantesco sim. Com o apoio certo e com o compromisso com o processo, é totalmente possível transformar a dor da compulsão na liberdade de viver uma sexualidade plena e saudável.